Boa tarde, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Sou o missionário Jonathan Rocha e estarei ministrando, através deste vídeo, uma palavra da parte de Deus para a tua vida. Iniciarei esse vídeo, onde o tema será sobre o arrebatamento, lendo o capítulo 24 do livro de Mateus, onde iremos ler do versículo 4 até o 14. Gostaria que todos que vocês me acompanhassem. Que diz assim: E Jesus respondendo, disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Ou seja, tedes paciência, observai. Ele pede para que nós tenhamos discernimento, para que ninguém nos engane. Porque muitos virão em meu nome. Versículo 5. Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nosso evangelho ele só tem a concepção de um só Cristo. Então não virá outro da terra, nascido de mulher mais, a não ser aquele que venha dos céus para cumprir a promessa. No versículo 6, que fala, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui ele nos adverte que muito se fala sobre guerras nucleares, destruição do planeta em massa, que não vai existir. Essas teorias todas elas não vão existir. Porque ele afirma que haverá guerras e rumores de guerras. Imagine que quando ele falou isso, após a sua morte e ressurreição para a vida eterna, tudo já acontecia e vem acontecendo desde aqueles tempos. Eu quero que você compreenda, que você entenda que desde os tempos de Cristo existem guerras e rumores de guerras. Nações se levantaram contra nações e reino contra reinos. Quando eu falo nação, nação constituída, que não tenha monarquia. Reinos contra reinos, eram reinos existentes onde existia-se o governo de reis e de rainhas, que hoje só existe na Inglaterra e em outros poucos países. O versículo 7 nos diz, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Também o que Jesus nos adverte são coisas que já existiam desde da época em que ele veio na Terra. Porque houve levante de reino contra reino, fomes e pestes e terremotos sempre aconteceram. Agora perceba que não aconteciam como na escala de hoje. Hoje nós vemos que tudo isso existe, mas um grau um pouco alarmante. Algo que não existia tanto naquele tempo, no tempo de Jesus. Mas todas estas coisas, no versículo 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome.
eu quero que você pense também, raciocine que depois da ressurreição de Cristo, houve as 10 principais perseguições, de acordo com os historiadores. E foram perseguições terríveis, meus irmãos. Hoje nós não temos um grau de quantidade do genocídio que existe hoje, das mortes que existe hoje no meio cristão, por conta do amor do Evangelho, por conta do amor a Cristo. Mas naquele tempo também existia. Imagine que, e pense comigo, voltando num passado histórico onde os cristãos eram levados e mortos, levados aos reis e mortos, aos sacerdotes, eram jogados em jaulas de leões. O Coliseu é um exemplo disso, o Coliseu de Roma. Era espetáculo, meus irmãos, para a morte de vários e vários cristãos, onde eram devorados por leões, sendo espetáculo de todo aquele povo. Era uma barbárie. Então, o que Jesus falou aqui remete a um passado, a um presente e a um futuro. Pense comigo na quantidade de pessoas que morrem durante o dia, a quantidade de pessoas que nascem, mas o Evangelho ele continua de pé. Ele continua firme. Firme como uma rocha. Não estou falando de religião, nem de instituição religiosa. Eu estou falando do Evangelho simples que Jesus pregou. Vamos continuar aqui no versículo 9, que nos diz assim: Então vos hão de entregar, para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa questão dos falsos profetas, eu quero que você entenda e pense comigo que o que Jesus tem como por falsos profetas? Por falsos profetas. Pense que veja da seguinte forma, que Jesus, assim como ele diz na palavra, ele não veio para destruir a lei que já existia, mas aqueles que estavam ali esperando o Messias aguardado, que era o próprio Jesus, não entenderam que era ele. Jesus era o próprio Messias aguardado por todos. E muitos ali deixaram ele passar. Deixaram ele passar desapercebido. Porque não acreditaram no que ele havia de falar. Por quê? Porque além de mostrar quem era aquele Deus, o Deus vivo, e dando continuidade, não à religião fundada por Moisés, que fora o judaísmo, mas ele quis dizer não, meu Deus, ele é dono de tudo e todas as coisas. E ele não precisa de religião para subsistir, porque ele é Deus. Pense comigo que Deus, ele sempre se manifestou na forma de milagres, de coisas miraculosas, meus irmãos, e meu irmão e amigo, em Cristo. Ele sempre se manifestou de forma miraculosa. Por isso que a palavra diz que os milagres acompanharão aqueles que crerem em Deus. Como Jesus assim cria. Assim ele tinha aquela crença fervorosa,
Porque ele sabia que ele era do Pai, e ele afirmava que era do Pai para o Pai voltaria, que era maior do que ele. Então, fazendo análise, remontando um quebra-cabeça histórico, veja que o primeiro milagre, meu irmão, é o da existência. Imagine só um planeta gigantesco como nós que nós habitamos, nós seres humanos. Imagine só um universo que é infinitamente infinito. Ainda não teve um físico, astrólogo, matemático, qualquer um homem de ciência que comprovasse o final do infinito, o fim das coisas, o fim do universo, que Deus cuida, que Deus toma conta. Não existiu e nunca existirá. Nós vivemos num espaço-tempo infinito, meus irmãos. Então, esse Deus, ele já começou iniciando esse primeiro milagre, que é o milagre da existência, o milagre de todas as coisas existirem, o milagre de você e de minha pessoa estar aqui ministrando para você, falando desse Deus. E qual era o ponto principal de Jesus? Era fundar o cristianismo como religião? Não. O foco principal de Jesus Cristo era que todos conhecessem e se voltassem a adorar ao Deus vivo. É isso mesmo, meus irmãos. O mesmo Deus que incomodou Noé para construir a grande arca. O mesmo Deus que fez Moisés, não com o poder de Moisés, mas que moveu o poder porque Moisés era justo e assim abriu o Mar Vermelho. Algo que hoje a ciência ela tenta explicar de todas as formas. E em parte a ciência explica, mas quem vivencia a comunhão com esse Deus sabe que ele é grandioso e que é incapaz de explicar as proezas desse Deus de forma completa. Então, vemos que houve o milagre da existência dos seres humanos, houve o milagre do dilúvio, uma nova aliança, houve também a abertura do Mar Vermelho, e por último, outras provas da existência de milagres só foi quando Jesus retornou como missionário, que ele já existia no plano, no reino celeste. Ele afirma: eu vim do Pai, e para o Pai voltarei. O meu reino não é deste mundo. Então, uma frase marcante, para mim, assim, um versículo marcante da palavra de Deus, é o que diz que os sinais acompanham aqueles que crerem. Se você crer verdadeiramente em Deus e tiver uma comunhão plena com Ele, acontecerá milagres na tua vida. Mas como esse não é um vídeo de motivação, eu vou dar continuidade
ao livro de Mateus, no capítulo 24, versículo agora o 12, que nos diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho, não religião nem placa de igreja, esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Perceba que antes do dispensacionalismo, que fala sobre a teoria do arrebatamento, Jesus ele fala que a iniquidade iria aumentar, o amor de muitos iria se esfriar, e então chegaria o fim. Mas como pode o amor daquele que está nele, pense comigo, o amor daquele que está em Jesus Cristo, se ele prometeu o Consolador prometido, que foi o Espírito Santo, e esse Espírito Santo que habita no meio de nós, não desde agora, meus irmãos, isso não foi descoberto de agora. O Espírito Santo ele foi dado a toda a humanidade, a todos aqueles que crerem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que ele virá, através do nosso apóstolo Paulo, no tempo de Pentecostes. Então, o apóstolo Paulo foi o precursor, foi ele que ali realizou um dia de adoração fervorosa em que muitos que estavam ali, não sei o cálculo direito agora, eu até esqueci essa parte, essa parábola, eu peço que você me perdoe, mas se não me engano foi mais de 2.000 pessoas que buscaram a Deus ali fervorosamente e alcançaram o batismo com o Espírito Santo, tendo a testificação do dom de línguas estranhas. Então, o Espírito Santo ele já habitava no meio de nós, o Consolador, desde aquele tempo. Aí você me pergunta, mas então já era para ter acabado o mundo, já era para ter acabado tudo. Porque Jesus ele prometeu que o Espírito Santo viria no fim dos tempos. E ele chegou, mas com o apóstolo Paulo. E passado mais de 1.500 anos, estamos aqui ainda. E o ciclo de vida, o ciclo da vida, da humanidade, ela continua. Todo dia morre, nasce, e a humanidade ela está passando. Continua de geração em geração. É isso que leva à descrença de muitos crentes no dia de hoje. A de achar que porque isso tudo está passando, é que Jesus Cristo não vai voltar. E estão tomando a palavra de Deus, a Bíblia, como um livro de conto de fadas. Quando na verdade isso não passa de um cajado de um pastor para conduzir a humanidade. Porque agora sim eu vou entrar na questão do arrebatamento. A Bíblia, assim como o cristianismo,
o cristianismo é um livro profético. É uma doutrina profética que necessitou de vários profetas. Primeiro como foi Moisés, que escreveu o Pentateuco, e outros profetas que constituíram a Bíblia, não só profetas como apóstolos. Um dos principais, né? Apóstolo Paulo escreveu grande parte do Novo Testamento. Mas Deus usou esses homens para que esse livro fosse escrito. E esse livro serve como um cajado para as ovelhas. E é um livro que conduz para um caminho. Um caminho de salvação, um caminho de paz, um caminho de amor, um caminho de encontro com Deus. E muitos não entendem que o arrebatamento ele é na verdade o arrebatamento, ele faz parte, né, de um conjunto de fatores. Acompanhe comigo essas quatro teorias que a teologia defende. A primeira delas é a teoria do pré-milenismo tribulacional. Pré-milenismo tribulacional. Ou seja, a tribulação ela existe, eles acreditam que a tribulação existe desde os tempos de Jesus Cristo, que de fato é verdade. Mas essa teoria pré-milenismo, ela acredita que Jesus Cristo ele virá mais uma vez, mais duas vezes na verdade. Ele virá mais duas vezes, sendo a segunda vinda, onde ele virá com grande glória, e ali levará os escolhidos. E deixando sofrer na terra aqueles que ficarem, aqueles que não estavam preparados para sofrerem mais um milênio, para daí então ele retornar com o juízo final. A segunda teoria teológica, ela afirma o pré-milenismo, o dispensacional, né, da pós-tribulação. Ou seja, eles afirmam que tudo que estava passando nos tempos das tribulações não eram com todos os cristãos, mas com grande parte. Que houve tempos de ascensão do cristianismo, né, de paz, mas também houve tempos de guerra, de perseguição. E haverá um arrebatamento secreto. Depois desse arrebatamento secreto, virá a tribulação para aqueles que ficarem, só subirão pela espada. Ou seja, se aqueles que forem arrebatados nesse período, eu falo arrebatado de corpo e alma, você ser tragado da terra, de forma repentina, porque você está justificado em Cristo. E aqueles que ficarem, eles vão passar por um período de tribulação. E desse período de tribulação até a segunda vinda de Cristo com a igreja. É onde ele virá com a igreja e ali resgatará novamente aquelas pessoas que ficaram.
Ele vai escolher novamente daquelas pessoas, aquelas pessoas que ficaram. E dando continuidade a uma terceira vinda, que é a do juízo final. Daquelas pessoas que não foram arrebatados no primeiro, no primeiro não foram arrebatados por Jesus na primeira oportunidade, nem foram na segunda, e na terceira ele virá para separar o joio do trigo e por fim a tudo. A terceira teoria é a pós-milenismo, ou seja, a teoria pós-milenista ela acredita mais na concepção espiritual da coisa em si, ou seja, acredita-se que é algo natural da parte todo cristão ser perseguido, porque acredita-se em Deus e acredita-se no diabo. O cristianismo é isso. Você acredita em Deus, mas sabendo da existência do seu adversário, que nos atormenta, que usa pessoas para ir de encontro, aos cristãos. Porque se tem uma coisa que Satanás ele odeia, é santidade. Por isso que existe a perseguição dos cristãos. Por esses fatores, que é a santidade, ou então a não admissão da doutrina. Então veja que essa teoria ela já acredita que do período de Jesus Cristo, do ministério de Jesus até os dias de hoje, passaremos então por um processo de tribulação no contexto espiritual, que é o que nós estamos passando hoje. E muito foi evitado, porque era para a situação estar bem pior, meus irmãos. Mas Deus assim está sustentando, não só porque Ele faz o sol nascer para todos na humanidade, o sol recai sobre justos e injustos, a chuva e a luz da lua, e o reflexo da lua. Então, esse é um período em que vai ter um processo de levante, né? Um processo de espiritual, em que as pessoas sofrerão consequências de infortúnio até a vinda dele. É nessa teoria que hoje nós estamos vivendo na atualidade. O arrebatamento é prometido há mais de 2000 anos, de acordo com a teologia do pré-milenismo, né? Do pré-milenismo pós-tribulacional, o dispensacionalismo, que vê dessa forma. E são essas duas teorias que sustentam o arrebatamento de corpo e alma. Ou seja, você vai sumir de corpo e alma. Agora, não vejo que é uma coisa impossível de acontecer. Por que eu não vejo como uma coisa impossível de acontecer? Porque existiram 3 que são conhecidos na Bíblia, que foram arrebatados. O primeiro, né, teve o caso de Elias, teve Enoque também, que foi arrebatado, e o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, arrebatamento nos dias de hoje de corpo e alma, muito complicado, porque
eu quero que você pense comigo, quero que você pense e reflita comigo. Imagine só o grau de santidade que aquelas pessoas que foram arrebatadas por Deus, elas não tinham. O próprio Jesus, Cordeiro de Deus Imaculado. E existe a possibilidade? Sim, existe. Mas seria uma grande parte, uma grande massa, né, de pessoas que ali iam ser arrebatadas de corpo e alma, mas tem que estar muito santificado, muito justificado. Sem loucura, né? Ser santo. Sendo santo como Deus, como Jesus foi santo. Então, a última teoria, vamos para a última teoria agora, que é a teoria do amilenismo, ou seja, eles acreditam da seguinte forma, que desde os tempos de Cristo houve a tribulação, as 10 principais e outras várias que aconteceram no decorrer da história e acontecerão até a vinda de Cristo. Então, eles acreditam num ponto inicial, que é o ministério de Cristo instalado sobre a terra, e num ponto final, que é na sua vinda. Não crê também em arrebatamento. São essas 4 teorias de Cristo. Né? Essas 4 teorias sobre o arrebatamento e sobre a vinda de Cristo que nós temos hoje na teologia. A pessoal, aqui eu acredito, que eu tomo para mim, é a do pós-milenismo, né? A qual nós estamos passando por um período de pequena turbulência, pequena tribulação, no contexto espiritual também. Ele falava que não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, e nem oculto que não venha a ser revelado. Então, eu fico particularmente com a teoria do pós-milenismo. Dando continuidade, eu vou estar lendo aqui o capítulo de número 24, versículo 40, que nos fala sobre de onde foi tirado essas teorias sobre o arrebatamento. E esse versículo nos diz assim: